Vamos agora, com atenção e reverência, ouvir a mensagem da Palavra de Deus na voz do pastor Nívio Fuschini. Nós vamos continuar aquilo que estávamos falando ontem a respeito do Sermão do Monte, as palavras que Jesus falou, Mateus capítulo de número 6, no versículo 33. Queremos dizer que Jesus nos fala bem claro aqui, a partir desse versículo, a fórmula da felicidade, que demos como nome a mensagem. No tempo ao qual Jesus falou essas grandes realidades na vida humana, não é nada diferente em nossos dias, pois o homem é exatamente o mesmo, apesar do avanço tecnológico, da ciência, a essência do homem é a mesma. Está inserido no seu ser a usura, a ganância, a inveja, os ciúmes, a ira, a vaidade, o orgulho, a soberba, o medo, a angústia, a autossuficiência e tantos outros males herdados lá do paraíso. Hoje, salvos pela misericórdia e bondade de Deus, temos consciência desses sentimentos nocivos à alma humana pela ação do Espírito Santo que habita em nós e nos ajuda a resistir e vencer o pecado. Mateus 6,33, a palavra de Deus nos diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em continuidade ao que temos visto no dia de ontem, a partir do versículo 25, que diz assim: não, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Jesus não está dizendo que é errado o cristão tomar providências para suprir suas futuras necessidades materiais. Por exemplo, Paulo fala, a primeira carta ao Timóteo, capítulo 5, versículo 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. O que Jesus realmente reprova aqui é a ansiedade ou a preocupação excessiva e angustiosa da pessoa, revelando assim a sua falta de fé no cuidado e no amor paterno de Deus. 1 Pedro capítulo 5, verso 7, Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz: lançando sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se o Senhor tem cuidado de nós, não há por que estarmos ansiosos ou com excesso de cuidado com relação ao nosso dia a dia, ao nosso viver. Mas no versículo, continuando, o versículo de número 26, o Senhor diz aqui: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Eu creio, Jesus expondo esta palavra aqui, andando com os discípulos, olhando a natureza, a obra da criação das suas mãos, pelo poder da sua palavra, ele vai falando e aplicando aquilo que ele está vendo, a vida dos discípulos, dos apóstolos, que é aplicada hoje aos nossos corações. Você já viu alguma ave no final do dia, quando elas se recolhem para dormir, andando de um lugar para o outro, num galho, no seu galho, preocupada se terá o seu alimento para o dia seguinte? Jesus complementa que o vosso Pai Celestial as alimenta. As aves estão descansando ali, elas sabem, pela própria natureza, serão alimentadas no dia seguinte. Nenhuma delas estará preocupada ou deixando de dormir. Então Jesus fala aqui: o vosso Pai Celestial as alimenta. Agora a repreensão do Senhor vem para nós. Não tendes vós muito mais valor do que elas? É maravilhoso a gente ler isso, Jesus querendo nos colocar essa palavra, dizendo que Ele tem cuidado de nós, é Ele que cuida de nós em todos os aspectos. E Ele continua falando: e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Alguns
teólogos entendem que acrescentar um côvado à estatura significa aumentar um pouco, que seja o nosso tempo de existência aqui na Terra. Portanto, fique em paz, independente das circunstâncias, a sua vida está nas mãos de Deus. É Ele que tem cuidado de nós, é Ele que tem cuidado de você que nos ouve nesta manhã. Mas, continuando, o Senhor vai falando e vai aplicando a sua palavra, vai repreendendo ali os discípulos, os apóstolos, e da mesma forma nos repreende hoje aqui também, para nós termos a direção correta da fé, confiarmos no Senhor, saber que é Ele que tem cuidado de nós. Também aqui versos 28 ao versos 30, ele continua dizendo: e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Mais uma vez o Senhor repreende, e se Ele repreende é porque Ele nos ama. Se Ele corrige é porque Ele nos ama. Mais uma vez Ele faz essa repreensão aqui. Por que andais solícitos ou diligente, cuidadoso em extremo? É bom nós sermos cuidadosos, diligentes, vigiar, mas em extremo, em excesso, a partir do momento que estamos vivendo esse extremo, há um efeito nas nossas vidas que não vai ser bom, vai ser maléfico isso aí. Jesus, nos versos anteriores, ele manda olhar para as aves, agora ele manda olhar para os lírios do campo e faz uma comparação com Salomão, dizendo que nem mesmo ele, Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios. Aí ele, Jesus, aplica a palavra de Deus com mais uma repreensão no final do versículo 30. Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é exatamente nos momentos de dificuldades, de provas, onde devemos colocar nossa fé em ação. Não a fé em nós, não a fé em quem quer que seja, não a fé em situações que você possa imaginar que sejam favoráveis, não, mas a fé no Senhor, a fé no Senhor Jesus. Então ele continua falando, aplicando, repreendendo, e nós hoje recebemos essa palavra em nossos corações. Ele continua no versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Aí, agora ele recapitula e dá uma ordem enfática aqui: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Lembra-te das aves, lembra-te dos lírios. O suprimento do Senhor para as nossas vidas não significa que viveremos aqui no tempo da nossa peregrinação nesta terra isentos de qualquer dificuldade. Tem problemas, tem dificuldades. Jesus não confirma isso quando ele fala ali, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Temos aflições neste mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. E ele continua no versos 32, porque todas essas coisas, essa preocupação, correndo atrás de comida, de bebida, de vestimenta, e que é a preocupação natural das pessoas, e ele fala aqui e diz que todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Essa maneira de agir pode ser até normal com os gentios, incrédulos, mas não com vocês, o que Jesus está querendo dizer aqui. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. O grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, no Salmos 37, e o versículo 25, ele expôs ali com muita clareza: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Quer dizer, você acha que o teu Deus, o nosso Deus, não sabe o que você precisa?
não conhece as tuas necessidades, das mais básicas às mais complexas? Claro que Ele sabe. Então, como diz o salmista 37:5, mesmo o rei Davi, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega e confia. Não é entrega e continua preocupado. Entrega, confia, continua confiando. Ainda que você não veja uma solução para o seu problema de imediato, ainda que você não perceba isso, mas confie no Senhor. É um momento de você ter a sua fé acrescentada, entregando nas mãos do Senhor, e faz o que temos que fazer, o que podemos fazer, o que temos capacidade de fazer. A partir daí, o Senhor vai cuidar de nós, porque Ele fala pela sua palavra. Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Então, o momento da dificuldade é uma oportunidade de confiarmos no Senhor, crescermos na graça, no conhecimento, crescer a nossa fé. Eu quero, no versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar, esta é uma ordem divina, é um imperativo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É nossa responsabilidade buscar incessantemente o reino de Deus em todas as suas manifestações, tendo fome e sede pela presença e pelo poder de Deus, tanto na sua vida como no meio da comunidade cristã. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, no versículo 12, diz que desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Quando você vê os crentes movidos por Deus, resolvem romper com as práticas pecaminosas e imorais do mundo e seguem a Cristo, não importando o preço a pagar, esses resolutamente buscam o reino com todo o seu poder. Pertencer ao reino de Deus e desfrutar de todas as suas bênçãos requer esforço sincero e constante, um combate de fé, aliado a uma forte vontade de resistir a Satanás, ao pecado e à sociedade perversa em que vivemos. Esse é o reino tomado, a força é nesse sentido, é a luta, o bom combate que o apóstolo Paulo fala na carta aos Timóteos. Combati o bom combate. Há combate bom, o combate é uma luta, é uma guerra, é uma grande dificuldade, mas o combate da fé é um combate bom, porque esse combate da fé vai nos manter no caminho do Senhor, resistindo o mal e saindo vitorioso, porque não estamos sozinhos nessa batalha. Quando você vê a segunda parte do versículo 33, a fórmula da felicidade, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e agora a sua justiça, viver uma vida em total obediência ao Senhor. Quando você observa em Deuteronômio, nós temos o entendimento do significado de buscar a justiça de Deus. Aqui em Deuteronômio capítulo 6, no versículos 24 e 25, temos o entendimento à luz da palavra de Deus, o que é buscar a justiça, que significa guardar os mandamentos do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para temermos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Glória a Deus! Obedecemos a palavra do Senhor, praticamos a justiça em obediência à palavra do Senhor, Deus nos abençoa nesse sentido de vida que temos agora. Mateus 6,33, na segunda parte, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero concluir aqui esta breve palavra. Essas coisas, comida, bebida, vestimenta, e com certeza o suprimento do Senhor vai muito além dessas necessidades básicas do ser humano. Ele nos fará desfrutar da paz, da alegria no Espírito Santo, nos dando com isso coragem, disposição, bom ânimo, para enfrentarmos todas as dificuldades que se colocarem em nossos caminhos. Temos uma visão distorcida da vida
e de nossas prioridades. Somente a busca do reino de Deus e a sua justiça vai nos colocar em harmonia com o Criador, e assim descobriremos a tão almejada paz, justiça e a real felicidade. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, versos 17 e 18, ele diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, porque quem nisto persevera serve a Cristo e é agradável a Deus e aceito aos homens. Amém, glória a Deus. Vamos orar, então, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor. Meu Deus e meu Pai, temos falado a Tua palavra, e na simplicidade da Tua palavra, que é o poder de Deus, neste único versículo que temos meditado, e que é a base desta meditação, Mateus 6, 33, que seja realidade em nossas vidas, Pai. Que a Tua palavra não seja algo teórico, mas seja algo prático no nosso viver. Aquilo que temos lido, ajuda-nos a viver, a praticar a Tua palavra, Pai. A tão almejada felicidade, Senhor, ela está ao nosso alcance, porque o Senhor é a nossa felicidade. Ajuda-nos a viver uma vida que seja agradável a Ti, uma vida em que estejamos alicerçados na Tua palavra, vivendo, desfrutando das bênçãos que o Senhor tem para a Tua igreja, para o Teu povo. Assim oramos, Pai, rogando que o Senhor venha nos ouvir, venha nos atender esta oração em nome de Jesus. Amém.